Olá Viva, a Escola Bíblica está de novo consigo para mais um episódio. No último programa nós estivemos a ver alguns dos pilares da teologia que Paulo implementou e que foram a sua própria bandeira ao longo de todo o seu ministério. A Escola Bíblica dá-lhe isso mesmo, dá-lhe a possibilidade de você perceber como é que os grandes autores da Bíblia puderam descobrir as maravilhas em Deus e transmiti-las ao povo que havia no seu tempo, mas também deixando todo um legado para nós até aos nossos dias. E hoje nós podemos, pela Bíblia, também encontrar as grandes verdades que o Senhor Deus deseja que conheçamos. Comigo eu tenho o pastor Pedro Esteves, é sempre o meu convidado. Nós fazemos a Escola Bíblica para que você possa aprender mais sobre as verdades bíblicas. E Pedro, nada melhor do que começarmos pelo resumo, pelo sumário, digamos assim, daquilo que será a nossa lição de hoje. Hoje, ao avançarmos e já ultrapassarmos a saudação inicial e avançarmos no texto propriamente dito e na preocupação que Paulo tinha para os Gálatas, vamos hoje compreender que Paulo estava fortemente preocupado que a Igreja deturpasse um dos ensinos mais importantes de toda a Escritura, de que a fé em Jesus não é suficiente ou é necessário mais alguma coisa para a garantia da salvação. Antes de entrarmos no ponto por ponto, que é uma das rubricas desta lição que nós temos diariamente consigo, eu convido a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, versículo 9. Já sabe, pode ter sempre a sua Bíblia consigo, poderá usar o seu telemóvel, o seu tablet, não importa, desde que possa ler a Bíblia connosco, ou então siga-nos através do nosso quadro, onde nós podemos ler que assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Estamos a ler, portanto, Gálatas capítulo 1, versículo 9. Pedro, pelos primeiros versículos desta epístola, e estamos claramente no Evangelho em Gálatas, podemos perceber a grande preocupação que Paulo sentia, sobretudo com aquilo que estava a acontecer na galáxia, não é verdade? Sim, Paulo começa a revelar nestes primeiros versículos que passava-se alguma coisa naquela comunidade, havia uma inconstância, desde logo, uma falta de solidez teológica, mas sobretudo uma falta, podíamos chamar-lhe uma falta de apego ao Evangelho puro e genuíno que o apóstolo lhes tinha ensinado, que preocupava o apóstolo Paulo. E preocupava-o bastante, não é? Sim. Então, eu gostava de te convidar a vermos alguns pontos, ponto por ponto, desta passagem e de outras que nós possamos juntar a esta. Há pelo menos aqui 3 pontos que eu penso que valeria a pena tomarmos algum tempo com eles. Em primeiro lugar, é interessante notar que em várias outras das cartas de Paulo, elas são 13 no seu total, ele utiliza um espaço bastante maior, por vezes ou o primeiro capítulo, ou bastantes versículos, para fazer, no fundo, a sua introdução, saudando e depois introduzindo, por vezes até com alguns agradecimentos especiais, com algumas notas específicas para a comunidade a quem está a escrever. Ele aqui não segue esse esquema. Precisamente, esse esquema Paulo não vai segui-lo e nós ficamos com a impressão de que Paulo tem uma vontade de ir muito rapidamente e diretamente ao assunto. E isso já denota que havia uma preocupação muito precisa, que foi expressa no texto que acabámos de ler. Paulo receava que outro evangelho, para além, diferente daquele que ele lhes tinha ensinado, pudesse estar a ser anunciado e proclamado. E de tal maneira isso preocupava o apóstolo que ele vai dizer, seja anátema, ou seja, que se alguém aceitar esse outro evangelho, mas sobretudo se alguém vier com a proclamação desse outro evangelho, ser anátema significa que seja considerado como fora do corpo. Ou seja, que a sua palavra não seja aceite. Ora, são palavras bastante enfáticas e duras até, mas que revelam que o apóstolo tinha bem consciência de que essa mensagem podia trazer engano. E por isso, esta ideia de que a pessoa que traga essa mensagem seja anátema não é meramente uma maneira de mostrar que a Igreja tem que ser dura ou rigorosa, é antes uma preocupação para com a verdade pura do Evangelho. É que o Evangelho é uma mensagem tão pura, tão maravilhosa, cuja influência e frutos na vida são tão extraordinários, que se o Evangelho for substituído por outra coisa, o resultado pode ser trágico. Mas esta
mensagem, ou esta verdade ou não verdade que estava a ser proclamada, ou que poderia estar a ser proclamada, ela provavelmente estava a atingir proporções muito complicadas na galáxia. Sem dúvida. Talvez pudéssemos ler mesmo aqui o versículo 6, que é o que vem logo a seguir àquela saudação inicial, onde o apóstolo diz: maravilho-me, e não é num bom sentido, fico perplexo, é esse o sentido, de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Aqui o apóstolo diz claramente que existe esta realidade de que há um outro evangelho a ser proclamado, e nós percebemos que a principal diferença, pelo que neste momento nós lemos, desse evangelho, é que ele não coloca a graça de Cristo como sendo o eixo dessa mensagem. Nós sabemos, na verdade, que o problema que estava a afetar de maneira muito precisa a Igreja na Galácia e que o apóstolo Paulo vai explorar é precisamente a ideia de que algumas pessoas precisariam de ter certas práticas para que a salvação lhes pudesse estar garantida. De que, no fundo, a salvação, e por isso a natureza do Evangelho, não estava dependente e ancorada na graça de Cristo, mas nas obras humanas. E como estamos aqui realmente naquilo que é o core, como se diz em inglês, o centro nevrálgico do que é a essência do Evangelho, então o apóstolo dá-se ao trabalho de formular as coisas desta maneira. No fundo, podíamos dizer que a grande preocupação do apóstolo Paulo, resumida, podia ser o seguinte: é de que o ensino de que que fosse proclamado entre os crentes o ensino de que a fé em Jesus não era suficiente para garantir a salvação. Ora, este perigo ele é real. E curiosamente era no tempo do apóstolo Paulo, e quando nós fazemos uma análise da história da Igreja cristã até aos nossos dias, nós percebemos que este perigo, este risco sempre esteve nas fronteiras do que foi a prática cristã. A ideia de que a colaboração do homem ou alguma prática da Igreja pode ser substitutiva, pode cooperar, pode de alguma maneira ser o complemento que Cristo necessita. E isso significa, em termos práticos, ainda que não seja dito dessa forma, seguramente que estas pessoas não o diziam dessa forma, mas em termos muito práticos, o que essa teologia implica ou significa é que então Cristo não é suficiente. E o perigo deste pensamento, nós vamos ter a oportunidade de explorar isso com mais detalhe em outros programas, é suficiente esse perigo para que o apóstolo Paulo tenha escrito de diversas formas, alertando a Igreja e os Gálatas para este tremendo perigo. Estamos quase a terminar, mas atrevo-me a perguntar como é que nós podemos colocar esta conversa que tivemos hoje, no fundo, em prática, no aprende fazendo. Nós temos que ter consciência que o Evangelho, se bem que de muitas formas é alguma coisa teórica, no sentido em que é uma coisa que se entende, que se compreende também racionalmente, de que lemos na Palavra de Deus e juntamos as peças deste grande puzzle, mas nós não podemos esquecer, sobretudo, que esta essência de confiar que a fé em Jesus, que a graça do Senhor Jesus são suficientes para a nossa salvação, ela tem que se manifestar no nosso viver diário. E o desafio que está diante de todos nós em termos práticos é não apenas termos uma compreensão teológica, intelectual ou conceptual do que é o plano da salvação, do que é a fé em Jesus em ação, mas nós temos que ser capazes de viver diariamente, traduzir estes conceitos na maneira como falamos com as pessoas, como nos relacionamos. É aí que o Evangelho se torna real, e o desafio que está diante de todos nós é que o Evangelho seja visível através da nossa vida. O desafio está colocado, mas também coloco-lhe outro, que não perca o episódio que nós temos para lhe apresentar amanhã. Nós estamos cá diariamente, através do OPTV, através da rádio, através das redes sociais. Se quiser estar connosco, gaste 10 minutos do seu tempo
para estudar connosco na Escola Bíblica. Fica então o encontro marcado. Até lá.